Olá, meu irmão, olá, minha irmã que nos assiste neste momento. É um grande privilégio compartilhar com você os ensinamentos da Palavra de Deus. Neste mês de maio, estamos falando sobre família e hoje, especificamente, quero falar sobre o que algumas famílias do Antigo Testamento nos ensinam. O Antigo Testamento é uma coletânea de 39 livros, divididos em livros da lei, livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. O Antigo Testamento é rico em ensinamentos e princípios bíblicos. Suas histórias nos ensinam lições que, quando aplicadas no nosso dia a dia, nos tornam pessoas bem-sucedidas em todas as áreas de nossa vida. Uma dessas áreas que precisamos priorizar é a família. A família é um projeto de Deus. A família é a base de uma sociedade. Deus ele é perfeito. Tudo o que Deus faz é perfeito. O projeto da família foi feito por Deus. Portanto, o projeto da família ninguém pode mudar. Ninguém pede a um engenheiro, a um arquiteto, que já causou grandes desastres e tragédias, que mexa na estrutura de um edifício perfeitamente construído. Os homens já causaram tantos desastres e tragédias na natureza. Os homens já causaram tantos desastres e tragédias na sociedade. E nas últimas décadas, os arquitetos da educação, os engenheiros da educação, vêm tentando mexer na base da sociedade, a família. Quem só provocou desastres e tragédias não tem competência para construir, não tem competência para fazer reformas, não merece confiança para ensinar. Precisamos manter a base do jeito como foi planejada e construída pelo Criador. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24, e veja o projeto de família que foi idealizado e construído por Deus. A Bíblia diz: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Portanto, a base da família é formada de um homem e uma mulher. Quem já provocou tantos desastres na natureza e na sociedade não tem autoridade para mexer neste projeto. Gostaria de falar também que a família é um lugar de aprendizagem. E sendo um lugar de aprendizagem, as famílias da Bíblia têm muito a nos ensinar. Por exemplo, a primeira família da Bíblia, Adão e Eva, nos ensinam onde eles falharam. E onde foi que Adão e Eva falharam? Adão e Eva falharam em não ter ensinado a Caim, um de seus filhos, a lidar com o sucesso, a lidar com a vitória, a lidar com o reconhecimento dos outros.
Adão e Eva tiveram desprazer de ver o seu filho Caim sofrer por causa de sua atitude inconsequente. Deus quer que ensinemos a nossos filhos a lidarem com o sucesso, com a vitória, com o reconhecimento dos outros, sem querer prejudicar ninguém. A segunda família que nos ensina uma grande lição é a família de Noé. A Bíblia mostra que Noé trabalhou 3 áreas na vida de seus filhos que resultaram em salvamento na hora da tragédia, que resultaram em salvamento na hora da crise, que resultaram em salvamento na hora da tempestade, que resultaram em salvamento na hora do dilúvio. Noé ensinou seus filhos a serem obedientes, a temerem a Deus e a conviverem sempre em união. Deus quer que nossas famílias sejam obedientes, tementes a Ele e que convivam em união. Pois famílias que se unem para construir uma estrutura de fé sólida se superam e se salvam na hora das tragédias. Portanto, obediência, temor a Deus, união eram os grandes segredos da família de Noé. A terceira família que nos ensina uma grande lição é a família de Abraão. Quando eu era criança, aprendi à custa de dor uma grande lição que já devia saber se tivesse lido com atenção a história de Abraão. Que lição foi essa? A lição é: nem toda permissão é uma autorização. Quando eu era menino, eu recebi um convite para ir a um lugar que, em sã consciência e sem ser pressionada, minha mãe jamais deixaria. Eu arquitetei um plano. Eu convenci um colega a levar a mãe dele para pedir permissão à minha mãe. E não é que o plano deu certo? Mamãe deixou. Eu saí morto de feliz. Saí olhando para trás e ainda dando tchauzinho para a mamãe. Quando voltei sozinho. Mamãe estava à porta de casa me esperando. Ela me olhava firmemente, sem piscar. Os olhos dela pareciam 2 bolas de fogo. Eu já sentia minha pele queimando à distância. Não entrei. Eu fui literalmente puxado para dentro de casa. E ouvi dela exatamente essas palavras: nunca mais faça isso. Assustado, eu perguntei: mas a senhora não permitiu? E ela respondeu: nem toda permissão é uma autorização. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele recebeu uma permissão, mas não era uma autorização. Aquela permissão trouxe consequências que perduram até os dias de hoje. Se você quiser saber do que eu estou falando, eu sugiro que leia toda a história em Gênesis capítulo 16. Às vezes, Deus permite que façamos coisas que queremos, mas Ele não está nos dando autorização. E lá na frente, Ele vai nos lembrar que nem toda permissão é uma autorização. Portanto, precisamos sempre lembrar disso. Precisamos sempre aplicar isso na nossa vida e na vida de toda a nossa família. Eu espero ter ajudado você mais uma vez a ouvir e entender o que Deus quer nos ensinar. Eu convido você a aplicar esses ensinamentos na sua vida. E mais uma vez eu peço que você recomende nosso canal a seus amigos, peça para eles se inscreverem e ativarem o sino. Eu peço também que você não esqueça de curtir, de dar um like, porque isso ajuda outras pessoas a terem acesso à palavra de Deus. E eu quero finalizar orando por você e orando por sua família. Querido Deus, amado Pai, obrigado por proporcionar um tempo de estudo da Tua Palavra. Eu peço pela vida de cada pessoa que nos assiste neste momento. Eu peço que abençoes, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um paz, amor, saúde, provisão, proteção e graça. Em nome de Jesus. Amém.